Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, aqueles que estão saindo e para aqueles que estão chegando. Oração e meditação terapêutica diária, 30 minutos. Esta linda, maravilhosa série Andando com Deus em Jesus, por Cristo. Aqui, meu irmão, minha irmã, online presencial, temos um Deus que não gosta de fazer milagres, porque Deus não age por espetáculo, Deus age por relacionamento, obediência, processo e transformação. O Deus encarnado, Jesus, o Cristo, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Nessa parte 2 do subtópico 3 do vídeo 9, onde estaremos concluindo, meu irmão, minha irmã. Uma meditação profunda, restauradora e espiritual para alinhar mente, alma e espírito. E tudo isso na vontade de Deus, por meio de Jesus, o Cristo. E, lógico, guiados, eu, você, nós, pelo Espírito Santo. Então, meu querido, minha querida, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para aqueles que já saíram, para os que estão saindo e para os que estão chegando. Sejam todos bem-vindos à presença de Deus. A minha esposa amada, presente de Deus na minha vida, tantos anos juntos, e agora, melhor ainda, que Deus nos tirou do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. E as nossas filhas lindas, maravilhosas, também um grande presente de Deus na nossa vida, e creio que os seus filhos também são presente de Deus na vida de vocês. Então, irmão carnal, cunhadas, sobrinhas e sobrinhos, tias, tios, primas e primos, irmãos e irmãos online presenciais, amigas e amigos, diaconisas e diáconos, pastoras e pastores. Esta mensagem também, lógico, é para você. Um Deus que não gosta de fazer milagre. Não porque Deus não tenha poder, mas porque Jesus, o Deus encarnado, meu irmão, minha irmã, o verbo que se fez carne e veio viver no meio de nós, esse Deus prefere formar caráter, ensinar dependência, gerar maturidade e, lógico, produzir fé verdadeira. Milagre impressiona, relacionamento transforma. Transforma, meu irmão online presencial. Deus não está ausente quando não faz milagre. Jesus, o Deus vivo, está trabalhando quando está formando você, meu irmão, minha irmã. Então, meu querido, minha querida, hoje, novamente, meu irmão, minha irmã, aquiete seu coração, respire fundo, silencie a mente. Vamos entrar juntos nesta caminhada, conforme os apóstolos seguiram o nosso Jesus Cristo, em oração e meditação terapêutica, meditação na palavra de Deus, na presença de Deus, em Jesus o Cristo, e lógico, guiado pelo Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã. Queridos, queridas, assim, meu irmão, minha irmã, nós estamos nesta meditação maravilhosa, querido, querida, nos evangelhos e em toda essa estrutura maravilhosa, e você pode ter certeza que aqui você vai ter cura, você vai ter libertação, porque tudo que te escraviza, seita, ciência, técnicas hipnóticas, técnicas de TEP, técnicas disso, atrás tem alguém que quer te escravizar para que você esteja ali continuamente precisando novamente ouvir essa palavra, e lógico que você vai ter que pagar. Lógico, você vai ter que pagar. Mas aqui com Cristo Jesus, andando nos apóstolos, nessa meditação, você é liberto. As escamas dos seus olhos, elas caem, e você passa a ter essa visão linda, maravilhosa, desse portal lindo, maravilhoso do nosso grande Deus e do que a Escritura Sagrada nos relata. Meu irmão, minha irmã. Então, prepare-se. Não deixe ser enganado por pessoas, por outras vozes que não são de Deus. Meu querido, minha querida. Porque, meu irmão, minha irmã, aqui, querido, nós estamos em este texto, porque ele não termina com um milagre. Esse texto termina com uma mesa. Jesus poderia ter feito um sinal em Samaria, não é verdade? Jesus poderia ter feito um sinal em Samaria. Jesus já poderia lá em Samaria fazer um sinal no povo gentil. Mas o que é o povo gentil? Por que Jesus poderia ter feito logo um sinal com a mulher samaritana lá no poço, meus queridos, minhas queridas? Pois esse texto não termina com um milagre, esse texto termina com uma mesa. Jesus poderia ter feito vários sinais em Samaria. Jesus poderia ter curado alguém. Jesus poderia ter impressionado os discípulos. Mas Jesus faz algo muito mais difícil.
Qual é, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã? Jesus, o Cristo, fica, permanece. Jesus olha para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aquele povo rejeitado, mal visto, atravessado pela história, e diz aos discípulos, sem pedir autorização: eu vou permanecer aqui. E isso escandaliza. Não escandaliza o samaritano, escandaliza os discípulos, porque os discípulos estavam prontos para seguir Jesus. Desde que, meu irmão, minha irmã, Jesus fosse como eles esperavam que o Deus fosse, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Então, o que nós vemos aqui é uma libertação, meu querido, minha querida. Tudo aquilo que te promete cura rápida, atalhos espirituais, técnica secreta, mas te mantém dependente, ansioso, culpado e sempre voltando para pagar mais, não vem de Deus. Observe com atenção. Onde há escravidão, há controle. Onde há medo constante, há manipulação. Onde você precisa sempre de um intermediário humano, de uma técnica, de uma sessão, de um método, Cristo não está no centro. O irmão online presencial, diácono, diaconisa, pastores e pastoras, essas práticas não querem te libertar. Elas querem te manter preso ao ciclo. Dor, promessa, alívio, momentâneo, lógico. Nova dor e nova cobrança. Mas quando você entra na palavra, quando você caminha com Cristo Jesus, quando você medita no evangelho vivido pelos apóstolos, algo completamente diferente acontece. Porque a partir desse momento não há cobranças, não há dependência humana e não há manipulação emocional. Há libertação, existe uma libertação real. As Escrituras dizem que quando Cristo toca o homem cego, as escamas caem dos olhos. Isso não é apenas físico, é espiritual, emocional, mental. Você começa a enxergar a verdade. Você passa a discernir o que antes parecia luz, mas era engano. Então, meu irmão online, minha irmã online, minha amiga, meu amigo, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, meu irmão carnal, sobrinhas, sobrinhas, cunhadas, tias, tios, primas, prima, você, minha amiga, meu amigo. Hoje, Deus está abrindo um portal espiritual na sua vida. Não um portal místico, não um portal inventado por homens, mas o portal da revelação do Deus vivo. Um portal de paz que não depende de sessões, um portal de cura que não depende de pagamento, um portal de transformação que não te escraviza, te devolve a dignidade, a moral e o caráter igual a de Cristo Jesus. Cristo, Jesus não te chama para voltar amanhã pagando de novo. Cristo te chama para andar, caminhar com Ele em arrependimento, mudança de comportamento e, lógico, a salvação. E quando você anda com Cristo Jesus, o medo perde força, a culpa é tratada na cruz, o passado deixa de governar o presente, o passado deixa de governar o presente, a mentira perde o poder, porque na cruz, minha irmã, meu irmão, a conta já foi paga. E quem tenta te cobrar de novo está dizendo, ainda que sem palavras, que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. E isso sim é um engano perigoso. Meu irmão, minha irmã, online presencial. E você, meu querido, minha querida. Por isso, permaneça na palavra. Permaneça no evangelho simples, profundo e libertador. Permaneça em Jesus ou Cristo. Ele não escraviza, ele liberta. Cristo Jesus não confunde, ele esclarece. Cristo Jesus não cobra, ele entrega. E essa visão linda, clara e verdadeira, é o sinal de que as escamas caíram e que você, eu, nós, já não anda mais na sombra, mas na luz do nosso grande Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus já poderia sim ter feito ali em Samaria um grande sinal visível para os gentios. Poderia ter curado, poderia ter impressionado a multidão, poderia ter provocado o espanto imediato. Mas Cristo Jesus, ele não veio primeiro para impressionar, meu irmão, minha irmã. Ele veio para libertar. Mas quem é o povo gentil? Meu irmão, minha irmã, nas Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, transcrita na Bíblia Sagrada, gentios são todos aqueles que não pertenciam ao povo judeu, e isso não fazia parte da aliança mosaica. Os samaritanos eram vistos como duplamente rejeitados. Não eram judeus puros, tinham uma fé misturada, feridas, fragmentadas. Para os judeus da época, o samaritano era alguém fora, alguém contaminado, alguém com quem não se falava, e muito menos uma mulher samaritana. Agora, por que Jesus escolheu aquela mulher, meu querido, minha querida? Aqui está um ponto lindo, maravilhoso e profundo. Minha irmã, meu irmão, diaconisa, pastores, pastoras, Jesus não começa o ministério aos gentios com um milagre externo, mas com uma
uma revelação interna. Antes de sinais, Jesus, o Cristo, entrega discernimento. Antes de espetáculo, ele oferece verdade. No poço, Jesus faz algo revolucionário. Cristo Jesus quebra a barreira étnica, judeus vezes samaritanos. Jesus, o Cristo, o príncipe da paz, quebra a barreira religiosa, templo vezes poço. Cristo Jesus quebra a barreira moral. O Messias quebra essa barreira moral. Uma mulher marcada pela rejeição. Cristo Jesus, o Emanuel, o Messias, ele quebra a barreira espiritual, religião herdada e revelação viva. Jesus não começa oferecendo água no balde. Ele começa oferecendo o quê, meu irmão, minha irmã, online presencial? Água viva. Você poderia perguntar, por que não um sinal imediato? Tia, tios, primos, prima, meu irmão, minha irmã, online presencial. Cunhada, sobrinho, sobrinho. Por que não um sinal imediato? Porque o maior sinal ali não era externo, era interno. Se Jesus, o Cristo, o príncipe da paz, tivesse feito um milagre visível, logo de início, aquela mulher teria seguido o milagre. Mas talvez não tivesse entendido quem ele, Jesus, o Messias, era. Jesus queria que ela reconhecesse o Messias, não apenas o poder. Por isso ele conduz o diálogo, toca na sede da alma, ele revela o pecado sem acusação, sem acusar. Jesus, o Cristo, expõe a verdade sem condenar. Jesus, o Cristo, o príncipe da paz, desperta a consciência sem escravizar. O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, então acontece algo maior que um milagre físico, maior do que um milagre físico. A mulher de Samaria passa de rejeitada a mensageira. A mulher de Samaria, que tinha mais de um marido, de mulher ferida a evangelista. A mulher de Samaria, alguém que estava à margem, a instrumento de Deus ela passa a ser. O verdadeiro sinal aos gentios, meu querido, minha querida, porque o sinal não foi água transformada, o sinal foi vida transformada. Aquela mulher corre para a cidade e anuncia: vim de ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Ela não anuncia um espetáculo. Ela anuncia o quê? Aqui, meu irmão, minha irmã, online presencial. Ela anuncia revelação. E é ali, minha querida, meu querido, que Jesus, o Cristo, lembre, Jesus o nome, o Cristo, o título, o Salvador, o Messias, Emanuel, meu querido, Deus conosco, abre oficialmente a porta aos gentios. Não com fogo do céu, mas com verdade que liberta. O ensinamento para nós hoje, e nessa caminhada, até o último deitar do nosso corpo e o último suspiro da nossa alma, meu irmão online presencial, você, querida, queridos, Jesus nos ensina que nem toda cura começa no corpo, nem toda libertação começa com brilho, nem todo sinal precisa ser visível. Às vezes, o maior milagre é alguém voltar a enxergar quem é, de quem Deus é e de onde está a verdadeira fonte. Por isso, no poço de Samaria, Jesus não fez show, ele fez revelação. E quando a revelação chega, meu irmão, minha irmã, os sinais seguem naturalmente, meu irmão, porque os discípulos estavam prontos para seguir Jesus, desde que Jesus fosse como eles esperavam que Deus fosse. Mas Deus nunca se encaixou nas expectativas humanas. O verdadeiro choque do Evangelho não é o pecado do outro, é o amor de Deus que ultrapassa as nossas fronteiras. Nós achamos que Deus tinha um povo exclusivo, mas nunca passou pela nossa cabeça que Deus não fosse exclusivo de um único povo. Jesus desmonta essa teologia, não com um discurso, mas com convivência, exemplo, dignidade, caráter e moral do Pai. Cristo Jesus come a comida deles. Nosso Senhor Jesus Cristo dorme na casa deles. Nosso Senhor Jesus Cristo bebe a água deles. Nosso Senhor Jesus Cristo permanece com eles. Porque o reino de Deus não se estabelece por visitas rápidas, mas por presença real. E aqui nasce uma pergunta desconfortável, irmãos e irmãs. Aqui nasce uma pergunta desconfortável. Será que nós também ficaríamos como Jesus ficou com a mulher de Samaria, absorvendo o ambiente, comendo a comida deles? Ou iríamos embora como os discípulos quase foram? Porque seguir Jesus não é apenas concordar com Cristo Jesus, é permanecer onde Ele permanece. Muita gente hoje diz que odeia Jesus, mas na verdade não odeia Jesus. Odeia o Jesus distorcido que nós apresentamos. O Jesus, o Cristo seletivo, o Jesus, o Cristo que escolhe mesmo, o Jesus que exclui antes de amar. E talvez o problema não esteja nas pessoas, em mim, em você e nós. Talvez esteja na imagem de Jesus que nós carregamos diante delas. Por isso o próprio Jesus diz que no final da história, eis que estou à porta e bato. Meu irmão, minha irmã,
Eis que estou à porta e bato. Essa mensagem é poderosa. E onde está? Aqui na Escritura Sagrada, meu querido, minha querida. Eis que estou à porta e bato. Jesus não arromba a porta. Jesus, o Cristo, não impõe presença. Jesus, o Cristo, não força relacionamento. Meu irmão, minha irmã. Jesus convida. Convida, meu irmão. Jesus convida. Se alguém ouvir a voz, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei, comerei com ele. Meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida. Mensagem não é metáfora moderna. Não é frase motivacional. Isso é Escritura Sagrada. Meu irmão, minha irmã. Apocalipse capítulo 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e a ele comigo. Ela está claramente registrada na Bíblia Sagrada, de forma direta, sem rodeio. Agora repare na profundidade, porque isso aqui confronta você, online, presencial, irmã, irmão, meu querido, minha querida, minha amiga, meu amigo, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, sobrinhos, sobrinhas, cunhada, irmão carnal, tias, tios, primos, primos. Isso aqui confronta. Jesus, o Cristo, não arromba a porta. Jesus Cristo não força a entrada. Jesus Cristo não invade consciência. Ele bate a porta. Ele bate aonde há porta, ou seja, onde ainda existe liberdade. Essas palavras, meu irmão, foi dirigida à igreja de Laodiceia. Igreja não ao mundo pagão, não aos gentios de fora, a igreja. Isso dói um pouco porque revela algo sério. Jesus estava do lado de fora, batendo na porta de gente religiosa, de gente que achava que já estava dentro do reino de Deus. E veja o detalhe que quase passa despercebido. Entrarei e cearei com você. Não é uma visita rápida, não é um toque emocional, é relacionamento, é comunhão e é também intimidade. Jesus não diz, vou te dar uma técnica, vou te dar um método, vou te dar um protocolo espiritual. Ele diz, vou sentar à mesa. Mesa fala de convivência, escuta, presença, verdade sem máscara, troca de informação. Por isso essa palavra é tão poderosa. Ela expõe quem quer controle, mas revela quem quer relacionamento. E aqui vem a parte mais desconfortável, minha amiga, meu amigo online presencial. Quem abre a porta não é Jesus. Quem abre a porta somos nós. Jesus, o Cristo, ele bate. Jesus, o Messias, o príncipe da paz, ele chama. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, ele espera. A pergunta que fica não é teológica, é pessoal. Meu irmão, minha irmã, para mim, para você, para nós. A porta está fechada ou apenas encostada? Diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Você, irmão online presencial, minha amiga, meu amigo, irmão carnal, cunhadas, sobrinhas, filhas, tias, tios, primos, primos. A porta está fechada ou apenas encostada? Porque Cristo Jesus continua batendo. E quando a porta se abre, nenhuma técnica compete, nenhuma seita substitui, nenhum método escraviza. Por quê? Só Cristo Jesus, sentado à mesa, trazendo vida, luz e liberdade verdadeira. Meu irmão, minha irmã. Perceba, irmão, irmã. Jesus não diz, eu entro para julgar. Jesus não diz, eu entro para corrigir. Primeiro, Jesus diz, eu entro para sentar à mesa. Porque transformação verdadeira não nasce da condenação, nasce da convivência. Não nasce da condenação, nasce da convivência. E talvez hoje Jesus, o Cristo, esteja batendo a porta, não apenas da casa do pecador, mas da casa também da igreja. Talvez Jesus esteja dizendo para você, irmão online presencial, para mim, para nós, prepare a mesa, prepare o coração e esteja pronto para as pessoas que eu vou trazer para o jantar, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque o Deus que não gosta de fazer milagres é o Deus que prefere formar pessoas. O Deus que não gosta de fazer milagre, Jesus o Cristo, é o Deus que prefere relacionamento a espetáculo. O Deus que não gosta de fazer milagre, Jesus, o Messias, é o Deus que prefere presença no lugar de aplauso. E quando Deus fica, mesmo sem milagre, tudo muda. Meu irmão, minha irmã, tudo muda. Meu querido, minha querida, tudo muda. Porque quando Deus, assim nos diz a Escritura Sagrada, quando Deus bate a porta, é o Deus que não gosta de fazer milagres. Tantos milagres Jesus fez, nos mostrou e nos ensinou que era o Messias. E só o povo de Samaria, ali, pecadores, que o conheceram.
meu irmão, minha irmã. Então, meu querido, minha querida, que hoje nós crescemos aprendendo a procurar Deus nos momentos de ruptura, no extraordinário, no que foge da regra, do milagre. Que nós venhamos a aprender a reconhecer Deus quando algo acontece fora do normal, meu irmão, minha irmã. Amém, amém, meu irmão, minha irmã? Então agora não é mais tempo de explicação, agora é tempo de resposta. Há momentos em que Jesus ensinava, há momentos em que Jesus confrontava, e há momentos como este, em que Jesus chamava. E este é um chamado. Meu irmão, minha irmã, online presencial, irmão carnal, tias, tios, primos, primas, sobrinhas, sobrinhos. Você, minha amiga, meu amigo, diácono, diaconisa, pastoras, pastores, esse é um chamado. Não é um chamado para emoção vazia, não é um chamado para espetáculo, não é um chamado para técnicas, é um chamado para voltar para casa, é um chamado para voltar para a mesa, é um chamado para voltar para o coração de Deus Pai. Então, irmãs e irmãos, Jesus hoje não está gritando com você, Jesus hoje não está te acusando, Jesus, o Cristo, hoje não está te empurrando, Jesus hoje está te olhando, te olhando. O mesmo Jesus que olhou para os discípulos, o mesmo Jesus, o Cristo que sentou à mesa com quem ninguém queria sentar, o mesmo Jesus que entrou em casas rejeitadas, o mesmo Jesus, o Messias, o Príncipe da Paz, que conhecia cada ferida, cada medo, cada prisão invisível. Jesus olha para você agora e diz, com voz mansa, firme e verdadeira: filho, filha, filho, filha, meu querido, minha querida. Então, vamos aqui, meu irmão, minha irmã, nessa oração de 30 minutos, para nós termos entendimento da tua palavra. Amém? Amém. Prepare seu coração, sua mente, e vamos colocar todos os nossos pedidos no altar espiritual da última camada celestial do nosso Deus. Deus Pai, nós nos colocamos agora diante da tua presença, com o coração aberto. Não queremos atalho, não queremos substituto, não queremos método que nos afastem de ti. Nós escolhemos Jesus, o Cristo, como o centro da nossa vida. Que o Deus Espírito Santo governe nossos pensamentos, emoções e decisões. Pai, liberta-nos de tudo o que parece ajuda, mas nos prende. Queremos, Senhor, a liberdade que só o teu Filho amado Jesus, o Cristo, pode nos dar. Deus amado, Criador de tudo e de todos, renunciamos. Sim, Deus, renunciamos agora a toda falsa segurança espiritual. Renunciamos toda técnica que substitui a oração. Renunciamos todo método que substitui arrependimento. Renunciamos toda experiência que substitui comunhão. E assim, Jesus, queremos caminhar contigo, mesmo que seja lento, porque contigo tem esperança, vida, Pai. Deus, Espírito Santo, estamos aqui como família de Cristo Jesus. Assim entra agora na nossa mente. Quebra, ó Deus, Espírito Santo, padrões de pensamentos que não vêm do reino do Senhor. Remove toda confusão, todo engano, toda sedução espiritual. Renova a nossa mente pela palavra do Senhor. Que pensemos, ó Pai, como o Senhor pensa. Jesus, o Cristo, Deus vivo, encarnado, o Verbo que se fez carne. O Senhor conhece nossas dores, traumas, memórias e feridas. Nós, ó Pai, não queremos, Senhor, anestesia. Queremos cura, Jesus, cura verdadeira. Toca agora, Jesus, aonde ninguém vê. Restaura a nossa alma, para que sejamos livres e inteiros. Inteiros, ó Pai, mas sempre na Tua presença. Ó Deus Pai, dai-nos discernimento, Pai, para reconhecer o que vem do Senhor. E nos dar coragem, Senhor, para rejeitar o que não vem. E que o Deus Espírito Santo nos alerte quando algo parecer espiritual, mas não produzir frutos de santidade. Assim, Senhor, Pai Todo-Poderoso, Jesus, nós rejeitamos toda dependência que não seja do Senhor. Ó Cristo Jesus, não queremos depender de técnicas, pessoas ou sistema. Queremos depender da Tua voz, da Tua palavra e da Tua presença. Assim, ó Deus Espírito Santo, quebra agora prisões invisíveis, prisão emocional, prisão espiritual. Quebra agora prisões mentais. Tudo que tenta nos controlar fora do reino de Jesus, seja quebrado agora. É o que nós cremos. Assim, Deus Pai Todo-Poderoso, recebemos agora o espírito de filho e filhas. Não somos escravos, somos herdeiros em Jesus, ó Pai. Não vivemos por medo, mas vivemos por amor. Assim, Senhor, Pai Todo-Poderoso, que Jesus, o Cristo, que morreu na cruz por nós, renunciamos à necessidade de controlar tudo. Ensinamos a confiar, a esperar e a permanecer. Preferimos, ó Deus, caminhar com o Senhor do que correr sozinho, Senhor. Senhor, Deus, Espírito Santo, faz o nosso coração uma mesa onde o Teu Filho amado, Jesus, é bem-vindo.
uma mesa de amor, de verdade, de restauração, de arrependimento, de mudança de comportamento, para que nós tenhamos a nossa salvação. Deus Pai, Criador de tudo e de tudo, liberta-nos da religião sem vida. Deus amado, liberta-nos do julgamento sem amor. Deus Pai Todo-Poderoso, queremos o Evangelho vivo, revelado verdadeiramente, aquele que é revelado em Jesus, o Cristo, Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, assim que o Teu Filho amado Jesus Cristo ensina-nos a orar sem performance. Assim, Deus, ensina-nos a orar sem fórmulas vazias. Ensina-nos a orar sem dependência emocional. Queremos intimidade verdadeira com o Senhor. Ó Pai amado, ó Deus Espírito Santo, fortalece nossa vida no secreto. Que sejamos firmes quando ninguém vê e que nossa fé não dependa de ambiente, mas de verdade. Assim nós cremos, Senhor. Deus Pai, guarda-nos de toda doutrina que não vem do Teu coração. Protege-nos de modismos espirituais e que a nossa âncora seja o Teu Filho amado, Jesus, o Cristo, nosso Salvador e Redentor. Por isso nós cremos, Senhor, que nós queremos ser como Jesus. Jesus, queremos parecer contigo, pensar como o Senhor pensa, amar como o Senhor ama e viver como o Senhor viveste. Ó Pai amado, Deus Espírito Santo, gera em nós domínio próprio, que não sejamos guiados por impulso, mas pela verdade da palavra do Senhor. E assim, ó Deus Pai, quebra agora todo medo espiritual, medo de errar, medo de perder, medo de não sentir, que a nossa segurança vem estar, ó Pai, em Teu Filho amado Jesus, o Messias, o Emanuel, o nosso Salvador, o Príncipe da Paz. Ó Jesus, o Cristo, dai-nos um coração sensível ao arrependimento, que nunca nos acostumemos, ó Pai, com o pecado, e que venhamos escolher, que escolhamos, ó Pai, a santidade por amor. Ó Deus Espírito Santo, gera em nós amor, mansidão, paz, fidelidade e verdade. Que o nosso testemunho seja fruto, não espetáculo, Senhor. Deus Pai, coloca em nós fome, Senhor, fome pela Tua palavra. E que a Bíblia Sagrada seja a nossa base diária. E que Jesus seja revelado em cada capítulo, leitura e cada versículo, Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Teu Filho amado, Jesus Cristo, Deus encarnado, Jesus, o Messias, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o Deus conosco, cura a nossa identidade. Não somos o que sentimos, não somos o que falharam conosco, somos quem o Senhor diz que somos. Deus Espírito Santo, arranca de nós todo orgulho espiritual e que nunca achemos que já sabemos tudo. Queremos aprender contigo todos os dias, Senhor, todos os dias. Deus Pai, ensina-nos a viver em comunhão verdadeira, com irmãos e irmãs, sem máscara, sem fingimento, Deus. Jesus, renunciamos à necessidade de aparecer, renunciamos à busca por emoções vazias, queremos fidelidade diária. Ó Deus Espírito Santo, assim nós cremos. Toca agora feridas antigas, feridas que ainda influenciam decisões, curas profundamente, ó Pai, a nossa vida. Deus amado, ensina-nos a viver o Evangelho simples, com fidelidade, verdade e amor, sem complicar o que o Teu Filho amado Jesus Cristo já tornou simples. E assim, Jesus, o Senhor, nós declaramos aqui, como família, em Teus ensinamentos. Declaramos agora, o Senhor é suficiente. Não precisamos de nada além do Senhor. E o Deus Espírito Santo alerta-nos quando algo tentar nos aprisionar novamente. Dai-nos sensibilidade espiritual e coragem para dizer não. Deus Pai, recebemos uma vida transformada. Não queremos voltar ao velho caminho, ao velho homem, à velha mulher. Seguiremos em novidade de vida em Jesus, o Teu Filho amado, que já trouxe a nossa salvação. Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus, Jesus, o Cristo, entregamos tudo agora diante da Tua presença. A nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso futuro. E que vivamos livres, firmes e cheios da Tua verdade. Em nome, ó Pai, da Triunidade. E assim, ó Deus, nós cremos, Senhor. Cremos, Pai Santo. Cremos em nome de Jesus Cristo. Anunciamos toda promessa espiritual que não nasce, ó Deus, que não nasce, Senhor, que não nasce da Tua palavra. Rejeitamos atalhos, novidades espirituais e respostas rápidas que não passam pela cruz. E que nenhuma farsa venha nos tirar do Teu caminho. Que nenhuma falsa luz nos seduza. Queremos a luz verdadeira, que é o Teu Filho amado Jesus, o Cristo, Senhor. Senhor Deus, o Senhor disseste que quem bebe da água que o Senhor dá nunca mais terá sede. Então, Pai, Jesus, o Senhor, o Deus encarnado, liberta-nos das cisternas rachadas, das curas superficiais e dos alívios momentâneos. Dá-nos, Senhor, libertação completa, profunda e definitiva. Aquele que vem da verdade, e essa é a cura profunda e definitiva. Aquela que vem da verdade do Evangelho, Senhor. Eis que nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome. Assim sabemos, Senhor, que o Senhor bate a porta do nosso coração. E hoje decidimos abrir, Senhor. Entra, Senhor, ceia conosco, permanece conosco. Não queremos apenas milagres, queremos comunhão. Temos fome de comunhão.
não queremos sinais, nós queremos a Tua presença, Senhor, a Tua presença, Pai. Deus, sabemos que o Senhor é fiel, quebra toda prisão espiritual disfarçada de liberdade, toda prática que nos prende emocionalmente, financeiramente ou espiritualmente, sem gerar transformação. Nós entregamos agora aos Teus pés, em Jesus também, Pai. Queremos, Senhor, e que o Senhor nos ensine a permanecer e nos dê força a permanecer, mesmo quando não entendemos. Dai-nos a fé de Abacuque, Senhor, que permanece mesmo quando a figueira não floresce, e que a nossa fidelidade, Senhor, não venha depender, não dependa de resultado, mas de quem o Senhor é. E assim pedimos ao Deus Espírito Santo. Revela-nos quando algo parece luz, mas não vem do Senhor. Dai-nos discernimento para reconhecer o engano que se apresenta bonito, moderno e espiritual. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos na simplicidade do Evangelho do Teu Filho amado Jesus, o Cristo. Assim, Senhor Jesus, lembramos hoje que na cruz tudo foi pago. Não aceitamos cobranças espirituais recorrentes, nem dependência de intermediários humanos. A nossa redenção está completa no Senhor. Pai amado, Criador de tudo e de tudo, que a nossa fé não dependa de milagres, mas da Tua palavra. Assim como em Samaria, que muitos criam, Senhor, não por sinais, mas por ouvirem a voz do Teu Filho amado Jesus Cristo. Dai-nos fome da palavra viva de Cristo Jesus. Senhor, dai-nos um coração de Cristo, que permaneceu entre os pecadores, os gentios, os rejeitados. Ensina-nos a ficar aonde outros vão embora, a amar aonde outros julgam e a falar a verdade com graça, Senhor. E assim, Pai Todo-Poderoso, nós oramos, porque o Senhor é o Deus que nós pedimos que renova a nossa mente pela Tua palavra, que não sejamos conformados com sistemas religiosos, técnicas humanas ou filosofias espirituais e que nos afastam da verdade de Cristo Jesus, ó Pai. Senhor, silencia toda voz que compete com a Tua, ó Deus. Que saibamos, ó Pai, reconhecer quando é Jesus quem fala. Dai-nos ouvidos espirituais, sensíveis à Tua voz, Senhor. E assim, ó Pai amado, não queremos paz falsa, nem cura superficial. Trata a raiz, ó Pai. Confronta o coração, transforma o interior. Preferimos a verdade que dói, a mentira que conforta por um momento, Senhor Deus. Senhor Jesus, renunciamos todos os atalhos espirituais. Sabemos que o caminho estreito conduz à vida. Dai-nos coragem, Senhor, para andar nele, mesmo quando for difícil, Pai. Mesmo quando for difícil. Aonde o Teu Espírito está, existe liberdade. Liberta-nos do medo, da culpa, da manipulação e da dependência espiritual. Que vivamos a liberdade do Filho do Senhor. Em Cristo Jesus nós queremos vida, queremos, ó Pai. Pai, reconhecemos que a dor é real, mas entregamos, Senhor, entregamos essa dor nas Tuas mãos, não em métodos humanos. Cura-nos com a Tua verdade, com o Teu amor e com a Tua presença, Senhor. É isso que nós lhe pedimos, Senhor, e nós cremos. Jesus, o Cristo, desperta em nós sede da água viva, que não busquemos mais poços errados, nem soluções passageiras. Queremos beber diretamente do Senhor, da Tua água, para nunca mais termos sede, Senhor. Senhor, guarda-nos do engano, da sedução espiritual e das falsas doutrinas. Reveste-nos com a armadura do Senhor, para permanecermos firmes na verdade, Senhor. Na verdade. Amém? Amém, meu irmão? Então agora receba essa palavra, meu irmão, e Deus vai te conduzir para a salvação, queridos, queridas. Amém, amém, meu irmão, minha irmã? Queridos irmãos, queridos irmãos, queridas irmãs, então que toda essa palavra permaneça em vocês como árvore plantada à beira do rio, bebendo da água viva, que é Jesus Cristo, conforme o apóstolo João nos relata em João capítulo 7. Com raízes profundas na verdade, troncos firmes na fé, galhos fortes no amor e folhas viçosas no testemunho. E frutos, lógico, frutos visíveis em boas obras, no tempo determinado por Deus. Assim, João tem nos falado no capítulo 15, 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Que Deus Pai os plante e os guarde, e que o Deus Espírito Santo os regue diariamente com discernimento e vida. E que Jesus, o Cristo, o Deus vivo, o Deus que se fez carne e vive no meio de nós, seja a seiva que corre por todo o ser de vocês. Meu irmão online, presencial, família. E sigam em paz. Permaneçam na palavra e, lógico, frutifiquem para a glória de Deus. Amém, amém, amém.